Pai, te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu a nossa oração. Já oramos aqui. E todas as vezes, em todo lugar, onde os obreiros estão tendo seu encontro, todos oramos. E sabemos que o Senhor dirá sim, sim e amém, com a certeza de toda a oração que fizemos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa ajudar, o poder possa nos impactar, para que o poder do céu não possa sair de nós. Graças a Deus possa multiplicar na nossa vida. E a visão que o Senhor Deus para o seu trabalho possa impactar a cada um em nome de Jesus. Dá-lhes mais poder na palavra de Deus. E torna-os sustentados na graça de Deus, para que possa lhes fazer do lugar para o lugar e enfrentar o trabalho, para que possa expandir nas suas mãos o seu trabalho em nome de Jesus. Treina-nos, ó Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Eu oro que esta noite possa falar a cada coração. Em nome poderoso de Jesus oramos. Agora você sabe que em outros sítios estão a dizer amém que não podemos ouvir, mas o céu está a ouvir a cada amém. Ajuda a cada um, em toda a localidade, para que possam dizer um amém grande para ser ouvido. O Senhor te abençoe para estares neste mês, neste momento, e este ano vai ser o melhor ano que você viveu na sua vida. Deus te abençoe, pode sentar. Hebreus capítulo 2, 1. Hebreus 2, 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e maravilhas, e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Esta é a passagem que estamos a ver esta noite, que o escritor da Epístola dos Hebreus, ele escreveu aqui, enfatizou, e nós temos que dar toda a diligência às coisas que ouvimos. Temos que dar toda a diligência. Temos que guardar cada vez mais, com toda a diligência, as coisas que ouvimos. Está a dizer que estamos aqui que ouvimos para tirar o sono. Estamos aqui para ouvir, não é para ouvir e esquecer, não é algo para ouvir e não pensar, não é coisa para ouvir e ignorar, não é coisa para ouvir e não planificar, não calcular de tudo aquilo que ouviu. Diz que devemos, com mais diligência, as coisas que já temos ouvido, e não permitir com que essas coisas, está a falar de coisas que já ouvimos. Se estás na igreja, nessa igreja bíblica, por muito tempo, e começares a lembrar de tudo que você ouviu, coisas que você ouviu, para que não é uma coisa da igreja aqui, no meu encontro, em todo o tempo. O tempo vem na nossa vida, o tempo da diversidade, pode ser o tempo da prosperidade, pode ser o tempo de casar, pode ser o tempo de ter filhos, pode ser o tempo de celebrarmos alguma coisa, pode ser o tempo do alcance, em qualquer tempo. Este é o tempo de nós temos que lembrar da palavra que ouvimos. É o tempo de trazer a palavra que já aprendemos de tempo a tempo e permitir com que ela para que nos desviemos dela. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E diz, como escaparemos nós,
se negligenciarmos, quando nós ignorarmos, se nós tornarmos isso sem valor, e se nós não prestarmos atenção, rejeitarmos, não estamos a contradizer, não estamos a dizer que não é verdade, não estamos a dizer que não estamos crendo, mas estamos a negligenciar, estamos a ignorar. E diz como escaparemos? Se nós negligenciarmos, se nós ignorarmos a grande salvação programada pelo grande Deus do céu, grande salvação, comprada por um grande sacrifício de Jesus Cristo, grande salvação revelada a nós pelo grande Espírito de Deus, grande salvação que está acima para nos levantar e para nos levar para o céu, grande salvação que é capaz de tirar todo o mal na nossa vida, grande salvação que pode nos libertar do poder de Satanás e do inimigo. Como podemos escapar? Se nós negligenciarmos grande salvação, que foi falada primeiro pelo nosso Senhor. Estamos a falar aqui da salvação que não é nova, não é um tipo de salvação que é da nova geração. Estamos a falar da mesma salvação que Jesus falou delas. Aquela salvação que o Senhor providenciou, é grande salvação que foi falada primeiro pelo Senhor e nos confirmada por nós, pelos que a ouviram. É a mesma salvação que os apóstolos pregaram, que apresentaram a nós, é a mesma salvação que todos os ministros do Novo Testamento, na Igreja Nova, até agora. É a mesma salvação que Martin Luther pregou, mesma salvação que John Wesley pregou, mesma salvação que todos os servos de Deus, daquele tempo até agora, que já revelaram a nós. Como escaparemos se nós negligenciarmos? E não somente isso, Deus confirmou isso, dando testemunho com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído pela sua vontade. Não iremos negligenciar. Eu não irei negligenciar. Eu não vou rejeitar. Eu não vou ignorar. Estou falando esta noite o caminho divinamente revelado para o escape eterno. O caminho divinamente revelado para o escape do julgamento eterno. 3 pontos iremos falar. O caminho incomparável para o escape final. Será um tipo de julgamento, que no fim da linha, que vem para este mundo. Há um caminho que passamos através dele e escapamos. Esse julgamento final, esse é um terrível. Não há outro caminho, não há comparação, não há alternativa. Este é o caminho, um caminho incomparável para o escape final. 2. O irrecolocável bom caminho para o escape eterno. Estamos a falar do escape, não é o escape para agora, é o escape para agora, é para o futuro. Toda a vida. No dia do julgamento chegar, esse escape para o tempo futuro. Existe esse bom way, um caminho único que pode nos tomar para escapar. É um caminho irrecolocável. A nossa nova geração não pode dizer, tá bom, é porque aquilo é antigo, agora temos nova geração. Aquilo é para o tempo dos nossos pais, aquilo é para as pessoas que já se foram. Não, nós descobrimos novo caminho. Não, este é um caminho irrecolocável. É um irrecolocável que nós iremos ter para o futuro escape. O ponto número 3. O caminho do evangelho incorruptível, o evangelho que já foi pregado a nós, que diz, este é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Um caminho do evangelho incorruptível para o escape completo. Escape completo. Você irá escapar finalmente o julgamento, você vai escapar o julgamento agora, vai escapar a consequência do
pecado hoje vai escapar à condenação e no futuro também. Completamente, o escape final, completo. O caminho do evangelho incorruptível para o escape completo. O caminho incomparável para o escape final do julgamento. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E se falamos acerca do escape, é o escape do julgamento, não começa agora ou no Novo Testamento. Isso já veio a partir do Gênesis 19. Você há de ver. É por isso que diz que as pessoas que negligenciam, que rejeitam a palavra falada pelos anjos, eles pagaram por isso. Gênesis 19, 12. Gênesis 19, 12. Então disseram aqueles homens a Lot: tens alguém, mas aqui tem um gero, teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Julgamento vindo sobre eles, a devastação, a destruição vindo sobre eles, condenação de fogo que pudesse cair sobre eles. Então viria sobre eles o Senhor. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos quais haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Não é destruição dos anjos, é próprio o Senhor. O Senhor disse. Ló teve a informação, recebeu a informação, disse: o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Negligenciaram a mensagem. Como escaparemos se nós negligenciamos tão grande salvação? E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, e as pessoas aqui que foram ditas aqui no versículo 12, agora já estamos a saber que afinal de contas são anjos. No versículo 2 diz que são homens. Aqui no 15 diz: ao amanhecer os anjos apertaram com Ló e disseram: levanta-te, toma a sua mulher, as tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na iniquidade desta cidade. Então, estava a dizer, vamos escapar à consequência do julgamento, às consequências da iniquidade do povo. Ele, porém, demorava-se, as pessoas demoram-se, aqueles homens que lhe pegaram, estava pensando sobre isto, estava orando a favor de isto. Um dia vou decidir. E eles estavam demorando. As pessoas podem vir ao julgamento só por causa de demorar-se. Não é por rejeição, mas somente demorar-se. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e a salvação é pela misericórdia de Deus, é pela graça. E esta graça que foi manifestada aqui ao Lot e à sua esposa e suas duas filhas. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu o quê? Tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida. Olha a misericórdia de Deus, para você poder entender. Existem duas faces de escapar. Uma é a misericórdia de Deus, duas é a sua própria decisão, a sua resposta. O seu cuidado, o atender daquilo que você para que você não tenha perdas. Sabe, há pessoas que têm alguma ideia, dizem: se te salvou a ele, vai salvar também a mim. Se Jesus Cristo é o único que morreu para mim, para a cruz do Calvário, não preciso fazer nada,
E as pessoas que dizem que o seu evangelho é um evangelho de fazer. Já está feito, não preciso fazer mais nada. Não preciso me arrepender, não preciso de fazer nada, não preciso me escapar. Você pode demorar-se, você pode fazer qualquer coisa no seu pecado, você pode cometer pecados se você quiser, não importa. Porque já está feito, já foi pago. Está feito sim, mas você tem a sua parte a fazer. Por isso está a dizer aqui, e acontece, Lote, esposas e suas filhas tinham que fazer alguma coisa. Aconteceu o quê? Tirando-os fora, escapa-te por tua volta, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. Está a ver aqui? Mesmo a misericórdia estava ali, o Senhor se manifestou, mas tem que fazer a sua parte. Veja o que estavam a fazer, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela estava completamente escapada. No livro, Jude, capítulo 1, verso 7. Judas 1, 7. Assim, diz assim no versículo 7. Assim como Sodoma e Gomora e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entrega à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Que tipo de fogo? Fogo eterno. Não escaparam. Todas aquelas pessoas em Sodoma, é o que o Senhor está nos dizer agora. Que temos alguma coisa para fazer, se queremos escapar. E fazermos isto diligentemente. A sua decisão tem que ser feita de tal maneira que você possa escassar o julgamento final. Job 11. O caminho incomparável para o escape final. Job 11, 13. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti e não deixe habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantará sem mácula e estarás firme e não temerás. Está a dizer aqui que se há uma iniquidade dentro de nós, nas nossas mãos, não diga que isto não é problema agora. Se você está na igreja há muito tempo, isso não é problema. Mas se a iniquidade está na tua mão, venho à igreja todo dia, mas se a iniquidade está lá, mesmo obreiro, se a iniquidade estiver lá na sua mão, o Senhor não está olhando para o seu tempo, o seu ministério, a sua área do serviço e tudo. O tipo de título que você tem, não está olhando para outras coisas. Mas se a iniquidade estiver na tua mão, e se ela não estiver longe de ti, então não podes permitir iniquidade ou iniquidade no seu tabernáculo. Ele está no versículo 'Se você clama que você tem um grande privilégio e tem isto e aquilo, enquanto você tem ainda iniquidade na sua vida, a Bíblia diz que você não irá escapar. Damos graças a Deus que você vai escapar. Damos graças a Deus. Versículo 16. Então, quantas pessoas estão a escapar aqui? Ezequiel 17. É um caminho de arrependimento. Tudo que é mal, e permitir o sangue de Jesus, o Cordeiro, para te lavar o seu coração, lavar a sua vida, e te fazer você apresentável no trono do Todo-Poderoso. Ezequiel 17, 18. 17 de Ezequiel 18. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dado a sua mão
contudo fez todas essas coisas, não escapará. Está a ver aqui que há pessoas que depois desta salvação eterna, na sua decisão do momento, eu levanto a minha mão, dou a minha vida ao Senhor, eu digo sim ao Senhor, e temporariamente, há um tempo me arrependi e pedi a Ele para vir no meu coração a decisão do momento. E passado daquela decisão, eu posso fazer aquilo que eu quero, quebrar o concerto, a aliança, esquecendo o seu cometimento ao Senhor, esquecer a obra da graça que já fez no seu coração e voltar a viver de uma maneira, de qualquer maneira no mundo. E todas as coisas do mundo. Você está quebrando a aliança. Diz que você não irá escapar. O caminho do escape é ter a certeza que veio pelo caminho, está andando no caminho que te leva para eternamente. Diz, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança. Eis que ele tinha dado a sua mão ao Senhor, o seu coração ao Senhor, disse, Senhor, eu pertenço a si, a minha mente está a ti, eu pertenço a si, e depois de ter feito tudo isso, e diz como escaparão. Portanto, 19, assim diz o Senhor, Deus, vivo eu que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a tua cabeça. Está nos dizendo aqui, há um caminho que temos que caminhar. Por isso somos ditos aqui no Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 25. Hebreus 12, 25. Diz assim, vede que não rejeiteis ao que fala. Porque ainda continua falando. Não falou no tempo passado, quando você nasceu de novo, quando você somente, quando ainda continua a falar contigo hoje. E diz, este é o caminho, continua andando neste. Este é o caminho, esta é a porta, que você deve entrar nela e caminhar. Fazendo a minha vontade, completando a minha vontade. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra nos advertia, quanto menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Como nós escaparemos? Está a ver aqui? Existem algumas pessoas que leem a Bíblia de baixo para cima. Dizem que vão para o seminário, dizem que eles aprenderam teologia e dizem que eles têm a sua perspectiva. É um tipo de aprendizagem nas suas vidas. Ele diz no Velho Testamento. Era um tempo que as pessoas deviam ser justas, orar por isto, orar por aquilo ali. O julgamento veio sobre eles. Mas não, agora estamos no novo concerto, Novo Testamento. O Novo Testamento, basta você dar a sua vida ao Senhor, é tudo, é final. E tudo que você fizer depois disso, isso já não importa. Mesmo indo ao pecado. Ele disse que de acordo com ele, você vive no pecado, já não importa. Deus olha para eles através de Jesus, nos olhos de Jesus. E já perdoou os pecados que você está fazer, todos os pecados que você está fazendo, mesmo aqueles que vais fazer depois. Diz que são pecados passados, presentes e os futuros. Você tem licença de continuar a pecar, porque ele já perdoou tudo. Dá-te licença para você fazer o pecado, mesmo depois. Diz que os crentes do Novo Testamento, não resisteis, não rejeiteis, porque ele ainda fala. Porque ele está dizendo, esta ainda é a minha palavra, esta é a minha vontade, é o que vocês devem fazer. Se não escaparam no passado, os que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos no Novo Testamento, Novo Testamento, se nos desviarmos daquele que é dos céus. 26.
a voz do qual moveu então a terra, mas como anunciou dizendo, ainda uma vez moverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, versículo 27, ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, diz que assim, se você quer ter o escape final, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. A graça está disponível. A graça para você se permanecer. A graça para te fazer um homem, uma mulher, um crente, um ministro que devia ser. Diz que vamos ter esta graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Com quê? Com piedade. Versículo 29. 1, 2, 3, vamos ler todos. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Leia isso de novo. Porque o nosso Deus é um Deus consumidor. Esse verso aí é passado ou é presente? É um tempo presente. E as pessoas dizem que é o Deus do Velho Testamento, ou Deus é diferente do Deus do Novo Testamento. Dizem que o Deus do Velho Testamento era um Deus de ira, do julgamento. Mas o Deus do Novo Testamento, de acordo com eles, diz que é um Deus indulgente, um Pai indulgente. Você pode pecar embaixo do seu nariz, ao lado dele, ele não se preocupa. Ele diz qualquer coisa, você já está perdoado para sempre. Não é isso. O Deus do Novo Testamento é um Deus que não muda. Ele diz que sou um Deus que não muda. E está nos dizer aqui que o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu oro para que aquele fogo não possa te consumir. Mateus 7, 13. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga esta é a porta para entrar no reino. Porque largo é o caminho, é a porta, e o espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Eu oro que você possa ser um dos poucos em nome de Jesus. Jeremias 48, Jeremias 48, 19. Põe-te no caminho e espia, ó a morada de Aroer, pergunta ao que vai fugir, e a que escapou diz, que sucedeu? Pergunta a ela, o que escapou, o que fez para escapar? O que você fez para escapar o julgamento, a devastação? Não é somente para copiar para o outro, é para pensar. Eu pensei em escapar, eu pensei que pude fazer, mas os seus pensamentos não são pensamentos, meu caminho não é vosso caminho, diz o Senhor. Pergunta aos outros que escaparam, as pessoas que fugiram do julgamento de Deus. Você perguntar a Isaías, pergunta a Jeremias, ele vai te dizer. Ezequiel vai te dizer. Pergunta a eles. Pergunta a Paulo, vai te dizer. Pergunta a Pedro, vai te dizer. Pergunta a João, vai te dizer. As pessoas que fugiram do julgamento de Deus e receberam a misericórdia de Deus estão no reino, estão aqui no termo do Evangelho, eles também estão no Evangelho, estão no reino lá eternamente. O que é que eles fizeram? Como eles escaparam? Isso nos leva para o segundo ponto. Um caminho bom e irrecolocável para o escape eterno. É um caminho que não se pode substituir. Não é um caminho, não há alternativa, é o único caminho. Você vai andar nesse caminho em nome de Jesus.
Jeremias capítulo 6. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e aprendei por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Há descanso para as vossas almas, mas eles dizem: não andaremos nele. Você quer conhecer o caminho quer escapar do julgamento? Você quer escapar? Quer ter o descanso para a sua alma, para que você não tenha a condenação? Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como cada um se desviava ao seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de nós. Ele foi moído, oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que leva ao matador. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos. Ele sofreu, foi aflito, mas não abriu a sua boca. Ele foi trazido como um cordeiro ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Levado para a prisão e julgamento, da opressão foi tomado, juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo. Ele foi atingido. Ele suportou. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Está falando acerca da sua morte e também da ressurreição, que vai proclamar e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o meu justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Este é o caminho, esse é o bom caminho. Ele começa a nos dizer, diz é o caminho, ele é o sacrifício final, é o único sacrifício. Ele já cumpriu todo o requerimento da justiça de Deus. Então, se você for a ele e se entregar a ele, Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, 5. Jeremias 18, 5, diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, porém, ou essa família, ou aquele reino, ou aquele indivíduo, porém contra o qual falar, se converter na sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Este é o caminho. Arrepender do mal. Os pecadores têm que deixar o seu mal, os apostatados têm que deixar os seus mal, os crentes falta de cuidado, que negligenciam a sua salvação, os crentes que demoram de um dia para o outro, que nunca pensam da sua salvação, eles pensam, não sabem que a salvação está disponível lá, eles não entregam a sua vida. Eles nem podem ter o tempo tranquilo, eles não podem ter o seu tempo próprio de ler a Bíblia, de tudo que eles ouvem da palavra de Deus. Ele diz, mas quando aquela pessoa, se aquela nação, porém contra a qual falar se converter da sua maldade,
também eu me arrependo do mal que pensava sobre ele. Versículo 9. No momento em que falar de uma nação ou de um reino, ou de acordo com uma família ou indivíduo, ou reino, para edificar e para plantar. Se fizer o mal diante dos meus olhos, se toma a minha vida como licença, se toma a minha promessa como licença, se toma a minha bondade por uma licença, se toma a minha misericórdia para licença, naquele momento, não dando ouvidos à minha voz, as pessoas nos meus olhos, não diante dos homens, já está todo sempre fazendo o bem, mas existem pessoas, meu irmão, eu preciso a sua palavra aqui. O que você pensa acerca da minha vida? Você me conhece, sabe como eu faço, como eu vivo. Você conhece os lugares onde eu vou e eu vivo sempre uma vida honesta. O irmão não quer te ofender, conhece o seu caráter, sabe qual é a sua disposição e diz, está tudo bem. De tudo que eu vejo, está tudo bem. Diga-me a verdade. Qual é a verdade? O que eu vejo, não sei, ou aquilo que eu vejo, não sei daquilo que eu não vejo, tudo que eu vejo está tudo bem. Você pode pensar que está tudo bem? E se fizer mal diante dos meus olhos, o Senhor é que avalia a nossa vida. Então, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Está a ver ali o caminho do Senhor. Boa vontade do Senhor, diz Ezequiel 18, 29. Ezequiel 18, 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Os amados, o tesouro do Senhor, o povo peculiar, diz que eu hei de vos julgar. Diz o Senhor Deus, tornai-vos. Diz assim o Senhor, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Este é o caminho de Deus, o bom caminho de Deus. Então, se queres ter o futuro escape do julgamento de Deus, diz assim, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Já saiu de ti toda a transgressão que lançai fora de todas as vossas transgressões com que transgrediste e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morareis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Está tudo bem na palavra de Deus? O caminho de Deus é este. Oséias 10, 13. Vamos começar do versículo 12. Oséias 10, 12. Semeai para 13. Lavraste a iniquidade, cegaste a iniquidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. As pessoas se olharam para si mesmas, achavam como poderosos, como protegidos, como escudo. Diz, faça tudo o que você quiser. Vamos te proteger. Tudo está seguro. Mas o julgamento de Deus ainda vem. E todas essas pessoas que têm coragem, que encorajam outros para cometerem crimes e fazerem isto e fazer aquilo. Outras pessoas estão sentando em casa, estão dizendo, quem pode fazer isto? Você pode fazer, nós estamos sobre a sociedade, nós temos o controle de todas as coisas. Tudo que você fizer, mesmo te chamar na polícia, nós iremos encontrar com ele, iremos falar, vamos te libertar. Mas Deus não irá olhar para isso, dizer que está tudo bem, este é o homem do poder, este é o homem da autoridade, e está suportando isso, ou está suportando aquele.
o julgamento virá. Você não creu nisso? Eu disse, o julgamento virá. Qual é o caminho do escape? Versículo 12 agora. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Eu oro que isso vai se cumprir na nossa vida. Novo Testamento agora, Marcos 12. Marcos 12, 14. Marcos 12, 14. Marcos 12, 14. E diz: e chegando eles, disseram-lhe, mestre, disseram ao Cristo, mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá. Cristo é um verdadeiro e fiel, é transparente, ele é confiável. Sabemos que és um homem de verdade, que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Antes que com verdade ensinas o caminho de Deus, em verdade. Esse é o único que revela o caminho para nós. Ele que nos revela o caminho sem olhar para a personalidade de cada um. Está aí a pergunta. É lícito dar o tributo a César ou não? Versículo 17. Jesus respondeu e disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que isso quer dizer? O seu tempo, estás no escritório, eu tenho essa responsabilidade na comunidade, então dá a César todas as coisas que você tem que fazer na sua comunidade, na sua área, nas suas coisas sociais, físicas, pessoais, e qualquer que seja, para contribuição naquela comunidade, dá ao de César o que é César, mas a Deus o que é de Deus. O que isso quer dizer? Seu coração. Ele te criou, ele diz, meu filho, dá-me o seu coração, a sua vontade. Assim que você veio aí nesta terra para cumprir a vontade de Deus, se você não entrega o seu coração a César, não entrega a sua vontade a César, a sua vontade de agradar e obedecer a Deus em todas as coisas, porque é por isso que você foi chamado para fazer na sua vida. Todo momento você olha para si sempre, não se agrade a si mesmo, ou agradar outras pessoas. Em todo momento, não agrada a Satanás, estás aqui na terra para agradar ao Pai Celeste. Em todo momento, dá a Ele a glória para o seu nome, o dever que Ele deve dar a Ele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O seu amor, todo o coração, toda a sua alma, toda a mente, toda a emoção, devoção, serviço, deve dar totalmente e reservadamente a Deus. Dá a Deus as coisas que são de Deus. Esse é o caminho. Eu oro que nesta maneira, nesta nova vida, neste caminho você vai seguir em nome de Jesus. Hebreus 10, 19. Hebreus capítulo 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Precisamos de entrar no lugar santo. Precisamos de entrar no santuário, no santo dos santos. O lugar onde nós vamos é um lugar, é um céu santo. Então, são os santos que entram lá. Jesus está lá, o Espírito Santo está lá, santos anjos estão lá. Todos os santos que foram antes de nós estão lá. Tudo é santo. Então, para chegarmos lá, precisamos de entrar num santuário pelo caminho novo, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos, pois, com verdadeiro coração e inteira certeza da fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não pode ter nenhuma coisa má ou tentativa de fazer alguma coisa, então com a nossa consciência não possa nos desafiar. Então, com limpos, purificados da má consciência e o corpo lavado, retenha 23. Retenhamos firmes a confiança, sem nos movermos da nossa confiança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Você vai entrar e caminhará lá em nome de Jesus. Hebreus 3, 10. Hebreus 3, 10. Diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse, indignei-me contra esta geração que lhes libertou. Eu estava indignado com esta geração, mandou o líder para eles, mandou Moisés para ele, para lhes tirar, mas mesmo assim indignei-me contra esta geração e disse, estes sempre eram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Em seus caminhos, seus corações, sua mente sempre se desviam, sua decisão, as suas aspirações, as suas ambições, o desejo nos seus corações, eles sempre eram nos seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Qual é a conclusão aí para isso? Qual é a advertência com isso? Por causa de olhar para a coluna de geração, diz, vede irmãos, versículo 12, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Diga isso com alta voz, leia isso com alta voz, para que não se aparte do Deus vivo. Tudo aquilo que você ouve, aquilo que você vê, e se você está lendo, e diz aqui, eu quero te mostrar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é desta maneira. Assim que você conheceu o Senhor, é tudo. Conhecer o Senhor é tudo. Conhecer o Senhor é para sempre. Eles vão repetir, vou repetir isto de novo. Eles vão dizer, na internet e até em letras grandes, uma vez você esteve com o Senhor, nunca você vai passar. Essa não é verdade, essa não é verdade. Esse não é o caminho. Olha o caminho aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Você entrou pela sua decisão, você também pode sair pela sua própria decisão. Mas se você decidir e disse, eu já vim, eu vou permanecer. E eu vou permanecer, eu disse. 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Se é a condição essa, somos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Eu creio, eu oro, que não somente falando, não somente esperando, que a jornada que você terminou não parar a meu caminho em nome de Jesus. Eu verei lá no lugar da vitória. Eu te verei lá quando você entrar naquele portão e eu olhar para ti, você também olhar para mim e dizer, irmão, irmã, eu escapei do julgamento final. Você irá escapar. Eu disse, você irá escapar. O ponto número 3 agora. O caminho do evangelho incorruptível para o escape completo. O escape completo. Você vai escapar de todas as tardes de Satanás. Você vai escapar de todos os maus espíritos. Você vai escapar da corrupção do pecado. Você vai escapar de todos os crimes da sociedade, você vai escapar de toda a condenação que vai acontecer nos pecadores no dia final. Eu oro que você possa te ajudar ao escapar. O caminho do evangelho incorruptível para o escape completo. Olha para o evangelho. Romanos 1,
Romanos 1, 15. Romanos 1, 15 diz: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Por quê? Porque é o caminho do Evangelho que vai fazer as pessoas se escaparem, completamente escapar do julgamento que virá aqui na terra e na eternidade. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, da fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Você vai viver pela fé. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 1. 1 Coríntios 15, 1. O caminho do Evangelho incorruptível para o escape completo. 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Está a ver o Evangelho aí? Eu prego isto, vocês receberam e vocês se firmaram nele. Não como você recebeu, depois saiu, se desviou. Você ouviu, você recebeu e permanece nele. Pelo qual também sois salvos. Se o retiveres, se você permanecer, retiveres, tal como eu tenho vos anunciado, senão que crestes em vão. Você creu nesse Evangelho, primeiro, você viu esse Evangelho como Cristo morreu pelos nossos pecados, assim, de acordo com o Evangelho. Este Evangelho não está para voltar para ele de novo, não para fazer as resoluções do Evangelho que vou fazer a minha vida melhor. O Evangelho, não. É aquilo que Cristo fez. E você se entrega àquilo que Cristo fez. Ele morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele fez isso por ti. E eu disse, ele fez isso por ti. Se você é a única pessoa que crê isto somente na terra, você entrará no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. É o Evangelho, o caminho do Evangelho que dá incorruptível, que te leva para o escape. O nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. O Evangelho vem com poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores. Você ouviu o Evangelho, recebeu, e você creu. Você deixou os caminhos que você tinha antes, a tradição que você tinha antes, e você tornou-se imitadores. E o do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o efeito do Evangelho. Aquelas pessoas que escaparam, ouviram acerca do verdadeiro Deus, ouviram acerca de um Deus vivo e deitaram todos os ídolos, os deuses mortos que eles tinham, e eles viraram para o Deus verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
porque eles creram, foram libertos da ira futura. Eu oro para que a ira que por vir não será parte da sua vida. 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Por quê? O julgamento que deve começar na casa de Deus. Eu pensei que os pregadores estão nos dizer que uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, você não levantou a sua mão. Então, você disse sim, meus pecados estão perdoados. Não há mais julgamento. Não há examinação, não há avaliação. E você vem para aí, você já viu, sim, todos os pecados foram julgados em Cristo. Tudo que você fizer agora, onde você for agora, tudo o que você fumar agora, o que você beber agora, quantas mulheres que você se envolve com elas, além das suas... Isso já não importa, porque todo o pecado já foi julgado em Cristo. Vamos deixar essas pessoas que nos dizem, que ensinam os caminhos gerados. Olha a palavra de Deus, veja o 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha para isto. E se primeiro começa por nós, que começa por nós, servos de Deus, filhos de Deus, crentes, ministros, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha esta palavra, obedientes do Evangelho de Deus. Crê somente. Isso que você quer no Evangelho é crer no Evangelho. Crê no Evangelho e também obedece ao Evangelho. É parte do Evangelho que requer obediência. O mandamento de Deus no Evangelho, a prescrição do Senhor Jesus no Evangelho. Cremos a graça de Deus no Evangelho e também obedecemos a palavra de Deus e o mandamento de Deus no Evangelho. Se começaram por nós, qual será ou aqueles que não obedecem e não... E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Eu oro que você não permanecerá ímpio. Você não permanecerá injusto. E esse Evangelho, você vai continuar a caminhar, operando efetivamente na sua vida, na minha vida, na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 4, 1. Hebreus 4, 1. Tenhamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ele diz, assim que lemos a totalidade da palavra de Deus, recebemos e vimos os mandamentos incomprometidos de Deus, diz, não vamos permanecer aí. E temos que honrar a Deus, temos que temer a Ele. Que ninguém pareça que algum de nós fique de trás. 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Diz que ouvir é uma coisa. O que precisamos é fazer, é pensar sobre isto, e digerir, e assimilar, e depois misturar com a fé no coração. E o seu coração dizer, eu creio toda a palavra. E se não fizer isso, você vai ficar para trás. Que nós que cremos, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como ele disse,
assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar. Procuremos, pois, entrar. Procuremos nos cometer a nós mesmos. Vamos nos dar totalmente para o Evangelho. Daí, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Eu não cairei. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confiança, a nossa confissão. O que é que devemos fazer? Como é que nós vamos pegar a nossa convicção, a confissão? Como é que nós vamos pegar as doutrinas da palavra de Deus? Temos que reter firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, como? Com confiança, para escapar o julgamento de Deus. O amor de Deus está disponível, a misericórdia está nos chamando. Os avisos estão vindo para que nós possamos ter toda a graça que precisamos. Tudo, para sermos tudo aquilo que queremos. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tudo que você precisa esta noite, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a plenitude de Deus vai fluir na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Ele vai te fortalecer, vai te fazer forte. E a habilidade é forte, você se permanecer até o fim, Ele vai te dar em nome de Jesus. Todo aquele que creu no passado, aquele que foi para o céu agora, eles não tiveram isso com a sua própria força, ou com as suas próprias tentativas e seus esforços. Tiveram pela graça de Deus. E Deus que não respeita as pessoas, aquela graça está disponível hoje. Ele diz, a minha graça é suficiente para ti. Onde estás? A minha graça é suficiente para ti. Qual a tentação? Mesmo tentação ou qualquer coisa que pode fazer atrás. Não, você não irá voltar para trás. Ele já te chamou e você já respondeu, você vai se mover para o fim em nome de Jesus. E você vai dizer àquelas pessoas e mostrar àquelas pessoas que você vai lhes encontrar, que você vai lhes confrontar, que a graça de Deus está disponível para cada um. A graça para todo pecador, a graça para todo pecador e para todo servo, a graça para todo soldado, a graça para todo servo de Deus. E todo aquele que está aqui, a abundante graça está aqui. Agora, se você puder dizer, Senhor, estou aqui, veja o que eu estou a passar, Ele vai te fazer sair daquela dificuldade e você vai se alegrar, vai te dar mais força, ficar mais forte cada dia em nome de Jesus. Vamos agora a Deus em oração, vamos levantar agora a Deus e vamos a Deus para que possamos alcançar misericórdia e termos graça para ter ajuda no tempo oportuno. Agora você vai clamar ao Senhor, Ele vai dar a graça que você precisa. Você não cairá, você não faltará em nome de Jesus.